Como é que você tem reagido às coisas quando elas acontecem? Essa pergunta ela tem muito a ver com o fato de você estar sempre encontrando com uma série de pessoas que parece que fica vendo um mundo cinza, aquele mundo nebuloso, aquelas coisas que, sabe, são negativas o tempo todo. Você pergunta para a pessoa, e aí, como é que vai? E aí ela começa a colocar para você um rosário de reclamações. Se está sol, está quente demais. Se faz frio, está muito frio. Se chove, porque choveu. Se não chove, a seca é muito grande. A cada 10 coisas que ela fala, pelo menos 9 são negativas. E uma, ela não sabe exatamente o que ela está falando. Elas debruçam sobre os jornais para ler as notícias ruins. Elas ligam a TV para assistir o telejornal, onde só tem notícia ruim. Para observar, se num jornal desse de rede nacional tiverem pelo menos 20 matérias, que é uma média, eu tenho certeza absoluta que 18 delas estão falando de coisas ruins. Há um tempo atrás, eu até ficava pensando assim, caramba, como é que deve ser o dia a dia desse casal de apresentadores de um grande telejornal? Porque eles saem das suas casas, vão para a redação, acompanham a produção daquele volume de notícias negativas, noticiam essas matérias, anunciam, fazem a apresentação dessas matérias e depois vão embora para casa. Só que elas fazem isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes sábado. E é uma semana, são 2 semanas, passa um mês, passam meses, passam anos, fazendo a mesma coisa. Não é possível, em algum momento, toda essa carga negativa, ela acaba sendo absorvida. E eu fico imaginando como é que deve ser esse casal quando ele se deita para dormir. Como é que deve ser o dia a dia? Como é que deve ser o dia a dia fora da presença, né, da câmera, da tela, da televisão? A vida daqueles apresentadores, desses programas espetaculosos onde só se fala de desgraça, de roubo, de assalto, de assassinato, de coisas ruins. Eu fico me perguntando, será que só existe isso? Porque as pessoas acabam absorvendo essas coisas e elas acabam se acostumando a reclamar. Eu quero te fazer uma proposta. Chega num momento em que você tiver aí a oportunidade no seu dia e faz uma listagem no final do dia, quando você chegar em casa. Faz uma relação de todas as coisas que aconteceram com você naquele dia. Coisas boas de um lado, coisas ruins do outro. Eu tenho certeza absoluta que o volume de coisas boas que acontecem com você, o que aconteceu com você ao longo daquele dia, são muito maiores do que o volume de coisas ruins que aconteceram. E aí nós paramos para dar valor aonde? E aí a gente começa a somatizar uma série de situações que não tem a ver um tema com outro, uma situação com outra, e contamina tudo. Aí você ouve aquelas frases, comigo não dá nada certo, só acontece coisa ruim comigo, e pronto, já sei, é porcaria, é para mim. E você começa então a tratar dessas questões como sendo questões verdadeiras. A vida da gente, ela é formada de várias situações, várias. Elas não dominam o nosso dia a dia só na quantidade boa ou na quantidade ruim. Mas o que mais importa, independentemente daquela coisa que vem a acontecer com você, é a forma como você se coloca diante dessas coisas. Essa é a grande diferença para que você possa continuar vivendo o seu dia a dia de uma maneira muito mais prazerosa. É claro que existem coisas ruins acontecendo, problemas a serem resolvidos, dificuldades que se apresentam, mas a maneira como você se coloca diante dessas coisas é que vai definir
como é que você vai lidar com cada uma delas? Como é que você tem se posicionado diante das coisas que acontecem com você no seu dia a dia? Pense, seja feliz.